Apocalipse capítulo 2, nossa série no livro de Apocalipse, estudo no livro de Apocalipse. Hoje, continuando no capítulo 2, em duas partes, né? Nós vamos ler hoje a carta à igreja em Éfeso e a igreja em Esmirna. Amém, gente? Diga, seja bem-vindo à palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Então, nós lemos no capítulo 1, só fazendo aqui um leve lembrete, nos apresentando a Jesus glorificado, ressuscitado, né? Então nós temos que adorá-lo, buscá-lo, louvá-lo com esse entendimento. Ele não está mais numa cruz, não é um menino Jesus, não é o que a religião ensina, mas é o que a Bíblia ensina, é o que a palavra de Deus ensina. Ele está à destra de Deus, assentado, intercedendo por nós. Diga glória a Jesus, glória a Deus. E aqui no livro de ele envia as cartas às igrejas na Ásia. E a primeira igreja é a igreja em Éfeso. E diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você veja que no capítulo 1, lá no versículo 20, já explica, né? O próprio Senhor Jesus, a João e a nós, já explica, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores, e os candeeiros são as igrejas. Então ele tem na mão direita os anjos, e ele anda no meio da igreja, nos 7 candeeiros de ouro. Diga mais uma vez, seja bem-vindo, Senhor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Labor, cansaço, né? Mas também a sua perseverança. E que não podes suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, se tratando dos falsos profetas, né? Então, Jesus fala para aquela igreja: olha, eu conheço vocês, a sua luta, né, o seu cansaço, mas também a sua perseverança, e que vocês não suportam falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas e homens maus. Amém, gente? Jesus estava elogiando essa igreja aqui, até aqui no versículo 3 ele diz: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então Jesus elogia essa igreja, mas agora aqui ele diz: olha, eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor, o melhor amor. Aí Jesus diz no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, Jesus ainda diz: olha, dá uma oportunidade. Manda lembrar aonde essa igreja caiu. A igreja, as pessoas, tá bom? Eu e você, por exemplo, nós fazemos parte da igreja de Jesus. E todas essas cartas aqui representam em Apocalipse todas as igrejas de todas as épocas. Veja que todas as igrejas foram repreendidas, menos Esmirna e a igreja no capítulo mais à frente, quando a gente chegar lá, em Filadélfia, né? Mas as outras igrejas Jesus exorta, repreende, elogia aqui a igreja de Éfeso, mas ele tinha uma coisa contra ela, que ela abandonou o primeiro amor. O que é isso, o primeiro amor? É aquele início, aquele envolvimento inicial da comunhão com Deus, do amor mesmo para com Deus. Pessoas, alguns até de nós, se tornou um pouco até fanáticos, não é isso? Na sua fé, logo no início: não, tudo é errado, tudo é pecado, eu quero agradar a Deus, se eu deixar de fazer isso aqui é pecado. A pessoa tinha aquela comunhão mais profunda. Mas os anos foram passando e agora ela
não é mais como era antes. Não vem mais à igreja como vinha antes, não dizima mais como antes, não oferta, não ora, não adora, não busca, não respeita a casa de Deus como respeitava antes. Então essa é deixar o primeiro amor de lado. E é isso que Jesus está falando. Quem entende, diga glória a Deus. Então, Jesus tinha a favor desta igreja, deste povo, que eles não suportavam homens maus, não suportavam os falsos profetas, tinha perseverança, lutava o labor, a luta do dia a dia, na fé era perseverante, mas ele tinha isso contra essa igreja. Então nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que nos fez abandonar certas práticas que tínhamos antes. Alguns podem ser os escândalos, podem ser os problemas do dia a dia, a tribulação. Pode ser na sua caminhada cristã até mesmo os próprios falsos apóstolos, né? Os profetas que ela vivenciou, que ela rejeitou, mas agora ela quer atribuir a Deus isso. Ora, se o pastor A, B, C, se fulano, cicrano, beltrano, que se diz crente cristão, fez isso ou está fazendo aquilo outro de errado, ou fez ou está fazendo, eu não posso ficar atribuindo a Deus a falha dos homens, ou das instituições, ou das religiões. Jesus morreu na cruz, o dono da igreja, o noivo da igreja, o nosso rei, o nosso Senhor, e é a Ele a quem nós seguimos, a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Amém, pessoal? Porque Ele mesmo disse, olha, ai daqueles por quem vêm os escândalos, porque antes, né, ele disse, os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Mas são inevitáveis, vão continuar acontecendo. E você e eu hoje, com a era da internet, você já observa, já vê logo coisas que ficavam às ocultas, agora já é revelado, né? E aí vem um atrás do outro. O que fazer, pastor? Algumas coisas eu nem ouço, nem perco meu tempo de assistir. Outras é bom a pessoa saber. Mas nós temos que ter essa maturidade espiritual e entender isso também. Isso não pode tirar o nosso melhor amor para com Deus, o nosso temor, a nossa reverência para com o Senhor, ainda que outros se desviaram, ainda que outros estão se desviando. Porque preste atenção nesse exemplo aqui. Existem coisas que são calúnias, difamação e perseguição, é mentira. Existem outras coisas que têm uma parcela de verdade, pode até ser verdade, mas o que fazer? Nós não podemos acobertar os erros, mas não podemos também deixar de entender o que aconteceu com Noé. Tem pessoas que estão revelando a nudez direto aí dos outros. E quem revelou a nudez foi amaldiçoado, não foi? De Noé. Então, não é acobertar o erro de ninguém, mas temos que separar uma coisa da outra. Porque ninguém é perfeito, 100% perfeito e santo. E tem pessoas julgando, criticando, Satanás usa um ou outro. Mas tem coisas que é verdade, é escândalo mesmo, e pecou e tem que ser sentenciado, tem que vir à tona, sim. Mas isso não pode manchar o meu e o seu coração, porque os homens falham, mas Deus é perfeito, Jesus é perfeito, diga glória a Deus. Nós seguimos e servimos a Ele e não aos homens, não uma instituição, não uma igreja, não uma religião. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso Jesus disse para aquela igreja, olha, lembra-te onde você caiu, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Aí no verso 6 ele diz, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Essas obras, gente, eram de pessoas que estavam infiltradas nas igrejas, mas pregando contra, seja no monte, na igreja, na rua, diz que é crente, que é cristão, dá a paz do Senhor, mas está, entendeu, fazendo um montão de coisa errada e querendo usar até textos da palavra ou pretextos
para dizer que não tem nada errado, que pode continuar participando da Santa Ceia e aí toma lá uma bebida, fuma, se droga e continua dando a paz do Senhor, acha que está tudo certo. É só um exemplo. Essas são as obras dos nicolaítas, entendeu? Pessoas que querem dar um jeitinho. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Não tem jeitinho, gente. Jesus disse: a porta larga leva à perdição. É com esforço que nós entramos no reino dos céus. É pela porta estreita. A pessoa tem que renegar a sua vida errada. Passamos pelo batismo nas águas, agora é um novo homem, é uma nova mulher. Por que muitos conhecem a palavra, mas não querem congregar? Não querem estar aqui na igreja, não querem adorar, não querem mais ir à sua igreja? Porque já perderam o primeiro amor e já estão enredados pelas obras dos nicolaítas. Entendeu? É isso daqui. As obras dos nicolaítas é essa. Então era heresias, prostituição espiritual e física, né? E achando que está tudo certo. Mais à frente, na igreja de Pérgamo, Jesus também vai repreender, né? A igreja que aceitou essas obras e foi para outro caminho. Mas a igreja de Éfeso, o único erro, o único problema dela, ela rejeitou essas práticas aqui, essas obras, mas ela abandonou o melhor amor. Então essa falta de temor, a falta daquilo que tínhamos dessa comunhão no início da nossa fé cristã. Lembra quando você se batizou nas águas? Pastor, já que vai fazer 40 anos já que me batizei nas águas. Então, lembra aí, como é que era aquela comunhão? É isso que Jesus está falando, entendeu? O seu início na igreja, o nosso início. Tem pessoas que vão abandonando isso, e Jesus está mandando retornar. Lembra onde você perdeu esse melhor amor. Aí no verso 7 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então nós vamos nos alimentar dessa árvore, novamente. No paraíso de Deus vamos estar, lembra? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o crente não morre, ele dorme no Senhor e vai estar no paraíso de Deus. Glória a Deus. Aí continuando, gente, verso 8. Ao anjo da igreja agora em Esmirna, é outra igreja, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus, está vendo? Glória a Deus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Era uma igreja, não era uma igreja não tem igrejas ricas? Não tem igrejas que têm mais membros que ajudam, e membros até de classe média, classe alta? Essa igreja aqui era uma igreja pobre. Era uma igreja que não tinha muitos bens materiais. Mas Jesus disse para ela: conheço a tua tribulação e até a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja aqui é uma das únicas, né? Como a Filadélfia. Ela e a Filadélfia que Jesus não repreendeu. E era uma igreja pobre, não tinha muitos recursos financeiros, mas era fiel a Deus. Diga a glória a Deus. Amém? Jesus disse: olha, vocês vão passar por tribulação, mas ele disse para ela: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Diga aleluias. Sabe o que é o segunda morte, gente? Isso aqui está lá no final de Apocalipse, está lá em Apocalipse 20. É o lago de enxofre. O inferno e a morte vão ser lançados ali dentro. É a segunda morte.
E aí é o tormento eterno. Não é o inferno só não. Então, Jesus está dizendo aqui, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, essa igreja aqui, ela não foi repreendida, pelo contrário, Jesus disse para ela, olha, fica firme, até a morte eu vou dar-te a coroa da vida. Amém, gente? Então, veja os exemplos dessas igrejas. Nós vamos dar continuidade no capítulo 2, nessa mesma mensagem, as próximas igrejas. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus.